Todos os países do mundo são melhores e piores em alguma coisa. Mas neste vídeo, vamos nos concentrar exclusivamente no que cada país europeu é pior. Um rápido aviso antes de começar: embora eu não tenha conseguido encontrar nada em que nem a Áustria nem a Eslovênia fossem absolutamente piores. Portanto, se você vive em qualquer um desses países, lamento desapontá-lo com as más notícias. De qualquer forma, passemos à parte. Esta lista começa com a Albânia, que é o país com maior probabilidade de sofrer um desastre natural na Europa. A Albânia também tem a menor quantidade de médicos per capita da Europa. É literalmente o único país da Europa que nunca recebeu um McDonald's. É também o país que menos contribui para a ciência na Europa, publicando apenas um artigo científico por cada 15 mil pessoas no país. Andorra é o menor país do mundo. Não tem um aeroporto e também tem o pior problema de tabagismo do mundo. A média andorrana fuma 6.398 cigarros por ano, o que é mais de 17 a cada dia. A Armênia tem o passaporte menos poderoso encontrado em qualquer lugar da Europa, com apenas 20 países no mundo sem visto. Nas viagens sem visto, eles também estão classificados como a sociedade mais militarizada da Europa. Eu não consegui encontrar nada em que a Áustria seja o pior país da Europa. Se você sabe algo que os austríacos são os piores, por favor, deixe um comentário. A seguir, o Azerbaijão, que tem as maiores taxas de mortalidade infantil da Europa, com mais de 2% de crianças morrendo antes dos 5 anos de idade. Eles também têm a menor taxa de propriedade de veículos da Europa, com apenas 145 carros por 1.000 pessoas no país. Bielorrússia. Eles são o único país na Europa que mantém a pena de morte, com 4 execuções ocorrendo em 2019, o que significa que por padrão eles têm a maior taxa de execução na Europa. Tem também a maior proporção de pessoas vivendo na escravidão moderna em qualquer lugar na Europa, e em qualquer lugar do mundo fora da Ásia ou da África. Com 11 escravos para cada 1.000 pessoas, a Bielorrússia é também o país menos democrático e mais autoritário da Europa e tem a menor quantidade de produção de energia renovável da Europa em apenas um ponto percentual, com 2% de sua produção total. Dito isto, não deve surpreender que Belarus também tenha o maior consumo de álcool puro em qualquer parte do mundo, com uma pessoa média bebendo 17,6 litros por ano, o que é mais de uma dose por dia e quase o dobro da quantidade de álcool que o brasileiro comum consome. A seguir, Bélgica. Bélgica foi sem dúvida a mais prejudicada pela pandemia, já que eles têm atualmente a maior taxa de morte pelo vírus do mundo inteiro. Com 962 mortes por milhão de habitantes, a Bósnia e Herzegovina tem o pior problema de contaminação por minas terrestres do mundo, com mais de 2,2% de suas terras sendo cobertas por campos minados ativos. Tem também a pior pontuação de qualidade do ar na Europa. A Bulgária tem o pior declínio populacional da Europa e potencialmente do mundo inteiro desde 1990. A Bulgária perdeu 23% de sua população, e a Organização das Nações Unidas espera que ela perca outros 23% até 2050. A Bulgária é o país mais pobre da Europa e a maior parte do declínio de nossa população pode ser atribuída a pessoas que se mudam para outros Estados-membros mais prósperos da União Europeia. A Croácia tem o menor volume de passageiros ferroviários de qualquer país. O Chipre tem a velocidade média mais lenta da internet de qualquer país europeu, a apenas 6,9 megabits por segundo, que é 3 vezes mais lenta do que a observada na Noruega. Além disso, o Chipre é também o país europeu com a maior porcentagem de terras reivindicadas sob ocupação, 40%, que é ocupada tanto pela República Turca do Norte de Chipre, quanto pelas Nações Unidas. A República Tcheca é o país com a maior porcentagem de consumo de cerveja per capita no mundo, ainda mais do que a Bielorrússia.
A média de consumo de Czech bebe 149 litros de cerveja cada ano. A Dinamarca é o país mais difícil de fazer amigos na Europa, especialmente para expatriados que se mudam para o país. A Estônia é o lar da maior diferença salarial de gênero da Europa, onde os homens do país ganham salários 26% mais altos do que as mulheres. Em média, a Estônia é também o país menos religioso do mundo inteiro, com 84% da população dizendo que a religião não é importante para suas vidas. Já a Finlândia sofre da maior taxa de depressão em toda a Europa, com aproximadamente 7% da população adulta. Ironicamente, a Finlândia também foi classificada como o país mais feliz do mundo pelo Relatório Mundial da Felicidade. Mais a sul, a França tem o maior número de disputas ativas de terra com outros países. Atualmente, eles têm disputas de fronteiras em todo o mundo. Eles também têm a maior taxa de dependência da Europa, o que significa a maior porcentagem da população que é criança ou idosa, o que significa que a França tem a maior pressão em seu sistema de apoio social em qualquer lugar da Europa. A Geórgia abriga o pior nível de desigualdade de renda da Europa e também tem o maior número de estados separatistas, que são Abkhazia e Ossétia do Sul. A Alemanha é o lar dos piores desabrigados. 79 em cada 10 mil pessoas no país são desabrigados, ou seja, 650 mil pessoas totalizam o maior número de desabrigados visto em qualquer parte do continente europeu. Embora que 375 mil ou mais de 57% dessas pessoas são refugiados de outros países. Ao contrário de Andorra, a Grécia tem a maior porcentagem da população que fuma cigarros regularmente na Europa, e a terceira maior em qualquer lugar do mundo. 42,4% da população grega acima de 15 anos fuma regularmente cigarros. A Grécia também tem a pior crise de endividamento da Europa e a segunda pior do mundo, com uma relação de endividamento em relação ao PIB de 180%. Não apenas isso, mas a Grécia também foi classificada como a nação menos generosa ou caridosa da Europa, e a quarta menos em todo o mundo pelo Índice Mundial de Doações. A Hungria é o país com o maior imposto sobre vendas visto em qualquer parte da Europa, com uma taxa padrão de 27% para a maioria dos bens e serviços. A Islândia tem o maior consumo de produtos de cannabis da Europa, com mais de 18% da população que participa regularmente. A Islândia também recebe a menor quantidade de sol da Europa com menos de 1.200 horas por ano. Islândia é também o país menos densamente povoado da Europa e tem a menor quantidade de terra que é adequada para a agricultura com apenas 0,07%. A outra ilha que começa com um olho na Europa é a Irlanda. Ela não só tem a maior taxa de câncer da Europa, mas também tem a maior taxa de fibrose cística em qualquer parte do mundo. A Itália tem a menor taxa de graduação universitária do continente, com apenas 17% de sua população acima de 25 anos de idade, de acordo com o Índice de Diversidade Cultural. A Itália é também o país menos diversificado culturalmente na Europa, empatado com Portugal. A maioria das pessoas não pensa realmente no Cazaquistão como estando na Europa, mas há uma pequena quantidade de território no continente europeu, portanto eu ainda o estou incluindo neste vídeo. O Cazaquistão tem a maior quantidade de fumantes menores de idade da Europa, com 4% de meninos e 2% de meninas participando. E de acordo com o melhor índice de países, o Cazaquistão tem a menor quantidade de cultura. Entretanto, o Kosovo tem a maior taxa de desemprego da Europa com 26% de taxa reportada. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gosto e inscreva-se no canal para não perder a parte 2 desse vídeo. Foi um prazer ter você aí desse lado, e até o próximo vídeo.